Me diz uma coisa, você mora em um lugar seguro ou nem tanto assim? Bom, sabemos que isso varia de um lugar para o outro, mas talvez nem chegue perto de lugares extremamente perigosos, que você nunca terá coragem de ir. E alguns deles nem parecem ser uma ameaça, como um jardim público, por exemplo. Mas você vai descobrir um perigo apavorante em cada um desses lugares. Esse é o Curiosidades do Mundo, eu sou Suzaine e hoje vamos fazer uma viagem assustadora. Aquela viagem que certamente eu e você não temos coragem de fazer fisicamente. Ou talvez sejamos enganados por um desses lugares e só descubramos seu perigo quando estivermos lá. Já que eu não quero que isso aconteça, vou te mostrar todos eles agora. Mas antes de embarcarmos, dá aquele like aí no vídeo e se inscreva no canal. Aqui eu te garanto que a curiosidade pode trazer segurança na sua viagem. Quando falamos em lugares perigosos, tendemos a pensar em vulcões ou coisas piores que isso. Mas será que todos os lugares perigosos do mundo são assim tão óbvios? Pelo visto, parece que não. Vamos conhecer agora os 10 lugares mais perigosos do mundo. É um trecho de água marinha muito perigoso. Ele é um ponto com as marés mais fortes do mundo. E essa força da maré vem junto com uma temperatura quase congelante. O lugar fica na Noruega. Tá explicado a água fria. Para cruzar o local existe uma ponte e uma estrada, mas o motorista precisa ser muito corajoso para cruzar os 400 milhões de metros cúbicos de água. Nesse local costumam acontecer redemoinhos de até 10 metros de diâmetro e 5 metros de profundidade. Isso é causada por causa da força das correntes marítimas. Mas mesmo com tanto perigo, os pescadores adoram o local. Eles encontram uma grande variedade de peixes, caramujos e outros animais marinhos. Eu fico pensando como deve ser pescar num redemoinho de 10 metros. Coisa boba, né? Ainda bem que tem a ponte. O lugar é mesmo chamado de Jardim Venenoso, por mais que olhando pareça um jardim público comum. Mas a placa no portão de entrada indica o contrário. O jardim fica na Inglaterra e foi fundado em 2005. A ideia inicial era ter uma grande variedade de plantas perigosas, venenosas e algumas delas proibidas. Para o seu funcionamento, ele precisou de uma licença especial. O lugar fica fechado a maior parte do tempo. As visitas são monitoradas. Os guias acompanham e contam histórias sobre as plantas. Algumas são lendas e outras fatos científicos. Os funcionários usam equipamentos de proteção para lidar com as plantas em segurança. O jardim tem mais de 100 espécies de plantas letais e algumas delas são incrivelmente bonitas. Outras parecem frágeis e inofensivas. Mas além do veneno, ele também tem plantas que curam ou podem matar. Uma delas é a mamona. Ela produz o óleo de rícino, que é um remédio. Sua semente possui rícina, que é um dos venenos mais tóxicos encontrado em plantas. Deve ser tenso fazer esse passeio em meio a tantas plantas mortais. A placa de perigo te assusta? Que bom, porque ela está lá para isso. O local é uma grande escavação de ardósia verde clara, fica na Inglaterra. Ele tem uma profundidade de 100 metros e nenhuma vedação nas laterais. No nível da água existem 2 aberturas laterais. Mergulhadores profissionais não passam dos 32 metros de profundidade. Diversos mergulhadores já morreram nesse local, inclusive nos vários túneis subaquáticos que existem lá. Ao descer cerca de 24 metros, já se encontram 3 câmaras e 2 túneis interligados. Isso torna o local muito perigoso. É um local de mergulho que precisa ter muita cautela e só pode ser explorado por profissionais. E aí, topa dar um mergulho lá? Nadar ao lado de carros submersos? Não é como as cavernas que vemos nos filmes.
Essa caverna francesa tem mais de 1 quilômetro de profundidade. Ela é a 28ª caverna mais profunda do mundo. A volta do fundo até a superfície pode levar até 30 horas. É um percurso muito intenso e cansativo e precisa de várias pausas longas. Olha, deve ser muito assustador descer nessa caverna e saber que precisa de mais de um dia inteiro para subir de volta. Eu já vou logo adiantando que eu não teria coragem, viu? O local é muito perigoso. 6 pessoas já morreram lá. 5 mortes foram por causa da água. Para você ter uma ideia, uma chuva forte pode encher o local muito rápido e te prender numa armadilha perigosa. O lugar é tão grande que tem cerca de 37 quilômetros de passagens e 11 estradas. O perigo é tão grande que o local já ficou por um tempo fechado para explorações. Assustador, não? O que torna um deserto perigoso, hein? Falta de água? Animais? Muita areia? Esses perigos são reais. Mas, no geral, um deserto é pacato. Não muito para ver além de areia. Mas não é a realidade desse deserto na Islândia. Sua paisagem não é formada de areia e uns poucos cactos. Ele é um deserto fumegante. O local solta fumaça o dia todo. É uma área geológica muito ativa. Ele já foi comparado com o inferno de Dante. Ou seja, o lugar é mesmo assustador. Mas tem mais. Ele fica no alto de uma montanha vulcânica chamada Monte Namarfjall. Ele é recheado de lagos de lama fervente e vapor sulfuroso, um gás tóxico. Para visitar o local tem que ter muita disposição. Você vai enfrentar um calor terrível e gases venenosos. Não há vegetação, mas você pode encontrar muitos minerais coloridos por lá. Uau, que programa incrível, não? Ir num lugar em que o chão está fervendo ou queimando para pegar apenas pedras coloridas. Eu não faço isso de jeito nenhum. A cratera Porta para o Inferno fica no deserto do Turcomenistão. É um buraco com 70 metros de diâmetro pegando fogo. Ela queima constantemente e seu brilho pode ser visto a longas distâncias. A área tem uma quantidade significativa de petróleo e gás natural. E o fogo apareceu em 1971, quando geólogos da ex-União Soviética perfuravam a região para obter gás. O chão sob a plataforma cedeu e abriu o buraco. Os cientistas ficaram com medo da cratera emitir gases venenosos. Para solucionar, eles colocaram fogo. Eles pensaram que o gás iria queimar rapidamente, mas as chamas não acabaram. Ela queima há mais de 40 anos. Esse é um símbolo poderoso das vastas reservas de gás do Turcomenistão. Muitos turistas vão até lá para conferir o fenômeno de perto. O fogo é muito forte que é impossível não sentir o cheiro de enxofre mesmo de longe. À noite a imagem ainda é mais incrível. O fato de ser um buraco em chamas com cheiro de enxofre deu ao lugar o apelido de Porta para o Inferno. É uma reserva natural que fica em Madagascar. Ela foi reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1990. À primeira vista, parece um lugar comum, sem nenhum perigo escondido. Por ser de difícil acesso, o local ficou isolado das populações humanas por muito tempo. Isso permitiu desenvolver uma enorme variedade de fauna e flora. O que se tornou mais impressionante no lugar foram os pilares de rocha calcária. São grandes formações rochosas que formam pilares de 30 metros de altura. Isso aconteceu ao longo de milhares de anos de erosão em um planalto de rochas calcárias. A paisagem rochosa é deslumbrante, mas o lugar parece um labirinto gigante e se aventurar por lá pode ser sim muito perigoso. Em muitas partes as rochas ficam muito juntas. Isso dificulta colocar o pé com segurança e gera muitos acidentes. Apenas os lêmures conseguem se movimentar na região, pulando de um pilar para o outro. O local é muito inóspito a visitantes.
Se você quiser tomar um banho bem quente, pode visitar o Lago Fervente de Dominica. O Lago Boiling é uma fumarola submersa. Ela fica localizada a 10,5 quilômetros a leste de Roseau, na Dominica. O lugar está cheio de água borbulhante de cor cinza azulada. É muito comum que ele fique coberto por uma nuvem de vapor. O lago tem cerca de 76 metros de diâmetro. Ele foi registrado pela primeira vez em 1870. O registro foi feito pelos ingleses Sr. Watt e o Dr. Nichols, que trabalhavam na Dominica nessa época. Em 1875, o botânico Prestoy e o Dr. Nichols foram encarregados de investigar este fenômeno natural. Eles mediram a temperatura da água e ela ficava entre 82 e 91,5 graus. Isso nas margens, tá? Eles não mediram a temperatura no centro do lago, onde ferve. Estima-se que ele tenha uma profundidade superior a 59 metros. Imagino que seja muito perigoso querer dar um mergulho nessas águas. O triângulo fica na África Oriental. Ele é delimitado por montanhas com 4 quilômetros de altura. É uma paisagem imponente e muito bonita. O lugar é chamado por especialistas de Grande Colapso Triangular. Os abalos sísmicos e as atividades vulcânicas são muito comuns na região. O lugar é frequentemente coberto por lava. Ele até tem alguns lagos de lava permanentes. Parece cenário de filme, né? Esta região é um dos 2 únicos lugares do mundo onde é possível observar uma brecha emergida. A paisagem é inacreditável. Vulcões, brechas, lagos de lava, um solo com um tom amarelado. É impressionantemente bonito, mas também é altamente perigoso, principalmente pela intensa atividade vulcânica. Vulcões de lama. Esqueça aquela imagem do magma de um vulcão escorrendo pelo rochedo e invadindo uma pequena vila. Você já viu isso em filme, certo? Ela vai desintegrando em poucos segundos tudo o que encontra pela frente. Nesses vulcões a situação é um pouco diferente. A lama não é quente como o magma, pelo contrário, ela é fria, muito fria mesmo. Por isso os vulcões de lama não são considerados tão perigosos. Aposto que já está pensando em dar um passeio lá para dizer que enfrentou um vulcão, né? Não pense que podemos dar mole para eles, tá? Quando um desses vulcões entra em erupção, a lama se eleva a centenas de metros no ar. Logo em seguida, a gravidade a faz voltar para o solo com muito peso e intensidade. Se isso acertar você, não tem escapatória. Acabou! Essa atividade já matou alguns pastores e milhares de ovelhas no Azerbaijão. Lá é o lugar que abriga cerca de 1/3 de todos os vulcões de lama do mundo. Segundo os relatos de um morador local, a lama sobe a 300 metros de altura e pode ser vista a 15 quilômetros de distância. Eu nunca tinha ouvido falar em vulcões de lama. Muito curioso, né? Depois desse passeio nesses lugares adoráveis que eu sei que nem eu ou você vamos visitar, bom, quem sabe, né? Nos resta relaxar e pensar como estamos seguros por aqui. E de tão relaxado, você vai dar aquele like aí no nosso vídeo e vai se inscrever no canal, certo? Eu sei que você quer conhecer coisas, lugares, pessoas e histórias incríveis. E é isso que nós fazemos aqui. Olha só essa história. Um homem que pediu pizza todos os dias por 10 anos e quando não pediu mais, algo incrível foi descoberto. Vai lá conferir. É uma história sensacional. Nos vemos lá. Tchau!